Alô você, tudo bem? Que coisa boa, cafezinho, conhecimento e mesmo nesse tempo de isolamento social, estar presente aí na sua vida, trocando conhecimento. Pegou o caderno, pegou a caneta, o lápis, pode chamar os seus familiares que estão aí com vocês nesse tempo de quarentena e vamos todos, porque a história de hoje é Mesopotâmia. Quanto à Mesopotâmia, elas surgiram por causa dos seus rios, tá? Nós temos no Egito um rio muito importante que daqui a pouco nós vamos saber, e na Mesopotâmia nós não temos um, nós temos dois rios muito importantes. Então por isso a sociedade hidráulica, porque essas civilizações foram surgindo às margens dos rios. Mas olha, a história não é tão bonita assim não. Foi muito difícil essa adaptação dos primeiros grupos de seres humanos formando uma sociedade nas margens desses rios. Era muito perigoso, galera. Então vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês um mapa. Esse mapa cai muito nas provas. Tem no livro de vocês, tá? E outra coisa, todo o material que eu coloquei aqui, que eu separei, vocês podem acompanhar direitinho no livro. E olha, como eu falo com vocês, vamos marcando parágrafo por parágrafo, tá ok? Isso é muito importante. E olha, com mapa e gráfico a gente não se brinca. Tudo é importante. Nós temos que aprender a analisar o mapa. E aí então, nesse mapa daqui eu coloquei o crescente fértil. Olha só a Mesopotâmia aqui, olha. Hoje, atualmente, nós temos o Iraque que pega a Mesopotâmia. Alguns historiadores eles brincam com o nome Mesopotâmia de mesotreta, de tanta treta que rola desde a formação dessas civilizações até os dias de hoje. Ô Weber, mas você não me falou quando que essa história começa. Essa história começa há mais ou menos 9.000 anos antes de Cristo. Ou seja, é uma história que já tem mais de 11.000 anos que eles contam, tá ok? E aí por que crescente fértil? Vamos pegar essa imagem que está aqui em destaque, essa imagem, não, desculpa, essa cor em destaque, esse verde, e vocês podem perceber, olha só, que tem o formato de uma lua crescente, por isso que nós falamos crescente fértil, porque essa região daqui, por incrível que pareça, ao redor dela tem muita montanha, também tem desertos, né? Se tem deserto e tem montanha, muita pedra, o plantio era muito difícil, mas graças a esses rios que nós temos aqui na imagem, que inclusive tem também no livro de vocês, essas civilizações foram surgindo, tá ok? E aí chama crescente fértil porque a formação dessa região, quando nós juntamos, tem o formato de uma lua crescente. E aí fértil, porque essa região ela é muito fértil, apesar de que próximo a ela nós temos deserto e muita montanha, tá ok? E aí, nessa crescente fértil, que é uma região, nós temos aqui no caso então a Mesopotâmia e nós temos o Egito. Cuidado que o professor aqui, Weber, assim como grande parte também das provas, pede muito para o aluno diferenciar crescente fértil de Mesopotâmia. Então vamos lá, crescente fértil é a junção desses rios. Olha, nós temos o rio Nilo aqui no Egito, e nós temos o rio Eufrates e o rio Tigre na Mesopotâmia. Então o crescente fértil é uma região que começa, que nós temos do Egito até a Mesopotâmia. Já a Mesopotâmia é uma outra região em que vários povos chegaram para habitar ali. Nós vamos ver que são vários povos, tá ok? E aí para o início da nossa conversa, o significado, por incrível que pareça, apesar de nós estarmos falando de uma região aqui da Ásia e também na parte da África, quem nomeou foi um grego, e é isso aí. Ele foi viajando e tudo mais naquela região para conhecer, e aí ele perguntou o nome dessa região. Como ninguém falava grego naquela época, ele não entendeu, e ele estava justamente entre dois rios, o Tigre e o Eufrates, ele nomeou de Mesopotâmia, que meso, né, vem a questão de meio, estou no meio entre dois rios, no meio de rios, então o nome Mesopotâmia. E aí uma curiosidade rapidão para vocês, esse mesmo grego que nomeou também um animal muito bacana e bem típico dessa região, o hipopótamo. Tanto no rio Tigre quanto no Eufrates, inclusive no rio Nilo, tem muito hipopótamo. E aí ele acha que o hipopótamo é parecido com um cavalo, e ele nomeia hipopótamo, né? Cavalo d'água, tá? É o significado, é uma palavra grega. Tudo é nesse mesmo contexto, tá?
Tanto o Egito quanto a Mesopotâmia surgiram praticamente no mesmo período, tá ok? E qual é a localização atual? Pois é, olha, por isso que a gente fala Mesotreta, porque é o Oriente Médio, e o Oriente Médio até hoje é palco de grandes conflitos, disputas. Tem o fundamentalismo islâmico, disputa por territórios, a questão econômica também do petróleo, tá ok? Reservatório, e a pressão do reservatório faz com que o petróleo comece a jorrar. Coloquei duas imagens para vocês. Olha o volume desse rio, né? O volume de água desses rios, né? Tanto do rio Tigre quanto do Eufrates. Vocês podem perceber, olha, que o relevo, a região tem muita pedra, porém nas margens desses rios, olha como que é bem verde, bem fértil, né? Por isso crescente fértil. Olha o volume dessas águas, tá? E olha, a adaptação não foi muito fácil não, pessoal. Eles sofriam problemas com enchentes constantemente, no inverno fazia muito frio, inclusive mais próximo dessa região chega até nevar, e aí na primavera, quando começa a esquentar, não é mesmo? O gelo começa a derreter, e aí existem verdadeiras enchentes nessa região, tá ok? E aí então a adaptação não foi muito fácil, tá? E aí eu coloquei para vocês, olha, as primeiras civilizações, existem várias, tá? Mas por que eu coloquei nessa ordem? Porque foram justamente os sumérios que começaram a povoar, vamos dizer assim, a organizar essa região da Mesopotâmia, tá? Eu coloquei aqui para vocês então a civilização, os sumérios, os acadianos e os babilônios. Qual que foi o ponto forte de cada civilização? Os sumérios foram eles que inventaram a roda. E vamos lá recapitular um pouquinho. Nós começamos lá no início do ano, nas nossas aulas de história, nós começamos com a pré-história. Vimos a importância de estudar os fósseis, a primeira formação dos seres humanos, onde eles surgiram, que foi ali na África, né? Bem ali no meiozinho da África, como que eles começaram a povoar, até então eles eram nômades, como eles começaram a ficar sedentários. A partir do momento em que eles começam a inventar a escrita, deixa de ser pré-história e passa a ser história antiga. Então nós estamos estudando justamente o início da história antiga. A pré-história foi deixada para trás a partir desse momento, porque esses povos foram eles, lá os mesopotâmios, que inventaram a escrita. Então a história antiga começa com eles. E outra coisa, quando nós falamos de história antiga também, nós lembramos das grandes maravilhas do mundo antigo, né? As 7 maravilhas do mundo antigo. Muito delas pertenceu à Mesopotâmia, a grandes povos que povoaram a Mesopotâmia. Então voltando aqui, tá? Os sumérios, qual era o ponto forte deles? A invenção da roda. Foram eles que inventaram a roda. Esses povos eram muito inteligentes, tá? Inclusive eles que inventaram até mesmo o iogurte, tá ok? O Egito, por exemplo, o primeiro bolo criado no mundo, quem criou foram os egípcios, tá ok? Esse povo é muito inteligente e eles sabem o que é bom, viu? E aí então, qual foi o ponto fraco dos sumérios? Foram os povos acadianos. Os acadianos, lembrando que povos sumérios são povos do sul. Os acadianos, eles chegaram e foram dominando os povos sumérios, e eles praticamente derrotaram os povos sumérios. Então nós dizemos que o ponto fraco deles foram os acadianos. E qual foi o ponto forte dos acadianos? Foi o famoso rei Sargão. O cara era porreta, tá? O cara chegava, mandava e desmandava literalmente, tá? O rei Sargão, ele tinha uma visão militar, uma visão de centralizar o poder, uma forma espetacular. Então ele chegou, tirou os sumérios da jogada e falou assim: a partir de agora quem manda aqui sou eu, o grande rei Sargão. Porém, o que acontece? Esse rei Sargão, vamos dizer que ele era praticamente um ditador, e ali o poder subiu na cabeça dele. E o poder subindo na cabeça do rei Sargão, o povo, né, os acadianos, começaram a ficar insatisfeitos com ele. Então vamos dizer que o ponto fraco foi até mesmo a morte do rei Sargão, que aí no caso o poder todo ficou na mão dele. Ele não era um grande líder, porque ele não sabia delegar as funções, né, para as pessoas em que ele confiava. Então quando ele morreu, e aí quando ele morre, a insatisfação do povo também já estava muito grande, e aí os povos acadianos, vamos dizer assim,
perderam, né? Foi o ponto fraco deles. E aí depois vieram os babilônios. Os babilônios, tem muita história deles, quer dizer, de todos esses povos da Mesopotâmia, tem muita história deles lá no Antigo Testamento da nossa Bíblia, tá? E os babilônios, nós podemos saber muito bem que teve um rei chamado Rei Hammurabi, né? E essas civilizações aqui, galera, gostavam de fazer grandes construções, tá? O Egito também gostava de fazer grandes construções. Eles gostavam de impactar, porque para um grande rei, para um grande imperador daquele momento, ser um grande líder era construir, fazer grandes construções. Então, os babilônios, o ponto forte foi o famoso Código de Hammurabi, que inclusive eu coloquei para vocês aqui uma imagem do Código de Hammurabi, que hoje está no Museu do Louvre, na França, e mede ele tem pouco mais de 2 metros, tá? Lembrando que quando eles começaram a escrever, não começaram no papel, tá? Eles não começaram no papel. Eles começaram a fazer essas tábuas de argila, tá? Eles pegavam e escreviam. E os babilônios, então, o ponto forte deles é o Código de Hammurabi, que foi o primeiro código civil do mundo que existiu, que é uma cópia da Lei de Italião, tá? Que é o famoso olho por olho, dente por dente. Eu já comentei isso com vocês nas nossas aulas, inclusive tem no livro de vocês, tá? E qual foi o ponto fraco deles? A ganância pelo poder, tá? O rei, eles gostavam de mandar demais, e a ganância, né, a disputa pelo poder foi muito forte. E aí, olha, o Código de Hammurabi, que inclusive ficava no meio da praça para todo mundo prestar atenção, o olho por olho, dente por dente. Se, por exemplo, uma pessoa foi pega roubando uma galinha, então qual era a justiça deles? Vamos cortar os braços do ladrão, né? Era na cópia da Lei de Italião. E aí, quais são as características da Mesopotâmia? Eu já comentei com vocês. O que é civilização? Os primeiros grupos de seres humanos, eles não podem ser considerados como civilizados, vamos dizer assim. Por quê? Porque um povo, para ser considerado civilizado ou ter uma civilização, ele precisa de ter uma religião, ele precisa ter uma economia, ele precisa ter uma cultura. Então, quais são as características desses povos da Mesopotâmia? Eles eram politeístas, nós já estudamos isso já, eles acreditavam em vários deuses, era teocracia, já comentei isso com vocês, toda vez que vier a palavra teo na frente é Deus, ou seja, o imperador ou o rei, ele era o representante de Deus aqui na terra, tá? E formação de grandes impérios totalmente independentes. Os povos sumérios eram independentes dos acadianos, os acadianos independentes dos babilônios. A economia toda era agricultura e a escrita deles, olha, a cuneiforme, tá? E quem que criou a escrita foram os povos sumérios. E olha, aos templos religiosos, os templos religiosos dos povos mesopotâmicos são chamados de zigurates. E aí eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Para a nossa próxima aula, vem essa galerinha aí, olha, repleta de mitologia. Tá? Gostou da nossa aula? O que você achou? O que ficou claro? Ou o que não ficou? Ou qual parte do nosso vídeo que foi muito corrido e aí que não ficou muito claro para o seu conhecimento, ou que você aprendeu de novo, tá? Escreva o seu comentário nesse vídeo no nosso canal, é muito importante a sua participação, afinal de contas, estamos aqui para aprendermos juntos, tá ok? Vocês viram que no final do vídeo deu uma cortada ali na apresentação final, em que nós vamos falar sobre os povos egípcios. Me perdoe você, mas é porque foi o meu primeiro vídeo que eu gravei para o nosso canal, tá ok? E a próxima aula para o 6º ano do Ensino Fundamental 2 vai ser uma civilização repleta de significados, tá? Vem aí os povos egípcios.